Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal GTech. Eu sou o Gil. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, deve ter visto que eu fiz recentemente um vídeo de unboxing e primeiras impressões desse volantão top aqui da Rory. E muitos de vocês pediram nos comentários um review mais detalhado, falando das funções, quais jogos ele funciona, enfim. Hoje nós vamos colocar as mãos e os pés nesse volantão aqui e vamos descobrir se ele entrega tudo que promete. Já de cara, pessoal, uma coisa que chama muita atenção só de você olhar é o tamanho dele. São 40 centímetros de diâmetro, ou seja, ele simula muito bem o tamanho real de um volante de caminhão. E ele tem uma pegada muito boa, cara, com um toque aqui, né, um material que imita couro. A sensação é de estar com um produto bem premium mesmo. Dá pra ver que a Rory se preocupou em trazer uma experiência mais próxima do que é dirigir um caminhão. Mas um ponto negativo que eu posso falar, apesar do volante ser top, são a disposição desses analógicos aqui. Porque várias vezes, quando a gente vai virar o volante, a gente acaba esbarrando aqui nesses analógicos que faz a câmera virar e atrapalha um pouco. Mas assim, pode ser o fato que a gente joga numa mesa, não tem um cockpit aqui para colocar. Talvez, se você colocar ele num cockpit, você consiga ajustar o ângulo dele e aí não vai atrapalhar tanto. Mas o fato é, você se acostuma com isso, tá? Então, com o tempo, isso aqui tende a diminuir e você se acostuma com a jogabilidade dele. Sem contar que esse volante aqui te faz praticamente abandonar mouse e teclado. Por exemplo, aqui com os analógicos, você consegue mexer a câmera no jogo como se você estivesse olhando de um lado para o outro. Além do que, por aqui mesmo você consegue acessar o controle de cruzeiro e também, por os botões aqui mesmo no próprio volante, você consegue ter acesso a vários menus ali direto na tela, como por exemplo a visão de mapas, visão de oficina, carga, que é bem legal. Aqui no corpo do volante ele vem com as duas alavancas, né? A da esquerda é a seta para a direita, para a esquerda. Você tem também o limpador de para-brisas aqui no cantinho e pode também dar o farol alto. Fora isso, na alavanca da direita, para quem dirige no câmbio automático. Como por exemplo aqui, né, o D de driver, o R para marcha ré. E ainda tem os comandos de freio motor e alguns outros mais. Agora, gente, nós vamos falar sobre a construção dele, já que assim, aparentemente é um volante que foi feito para durar. Mesmo a gente percebendo aqui que ele é feito praticamente todo de plástico, não parece mal acabado, muito pelo contrário, ele é muito bem feito, passa uma sensação de durabilidade e de qualidade. Os pedais agora, pessoal, falando um pouquinho sobre eles são de metal e usam sensores magnéticos, o que significa mais precisão e uma vida útil bem maior. Ou seja, nada de pedal molenga por aqui. Porém, um ponto negativo nessa parte fica com a base dos pedais. Ela tinha que ter uma base antiderrapante. E até tem umas borrachinhas ali embaixo, mas não fixam no chão, sabe? E aí o que acontece é que vez por outra você vai apertando e você tem que voltar os pedais ali para uma posição que fique mais confortável para você dirigir. Tanto isso é verdade que hoje a gente está usando um tapetinho para não deixar ele escorregar tanto. Mas isso, gente, é no nosso caso aqui, né? Porque se você tiver um cockpit aí, beleza, tá resolvido o seu problema. Mas como eu não tô aqui para passar pano para ninguém, eu já aviso que, pelo que eu percebi pelo menos, os pedais do volante G29 da Logitech parecem ser melhores. Por exemplo, a base dele é mais pesada, os pezinhos são emborrachados, não deixam ele escorregar. A própria base em si já é bem mais pesada do que essa, então passa aquela sensação de mais robustez e mais qualidade. Não que essa daqui seja ruim, tá? Longe disso. E o coração desse sistema é o Force Feedback. Aqui dentro você tem um sistema de motor duplo, o que te dá mais imersão na hora que você está dirigindo. Você sente as vibrações ali, principalmente estrada de terra, enfim, é bem legal. E esse sistema de motor duplo faz diferença, porque às vezes você está ali com um caminhão que tem uma carga mais pesada, você sente que o volante dá uma puxada para um dos lados, você sente também algumas vibrações aí que
geralmente você não sente com outros equipamentos. Então achei bem interessante isso. Sendo honesto, eu achei que o volante da Logitech entregam uma resposta melhor do force feedback, sabe? As vibrações deles são mais fortes do que o desse volante da Rory. Inclusive, logo quando a gente tirou ele da caixa e fez os primeiros testes, a gente estava achando a vibração bem simplesinha. E mesmo colocando ela no máximo ali do force feedback nas configurações, não mudou tanta coisa assim não. Mas assim, pessoal, não é que seja ruim, só que a gente esperava uma vibração ainda maior, vamos dizer assim, uma resposta mais intensa do feedback dele. Porém, uma coisa que ajuda ele a ter um feedback melhor é que no próprio site da Steam você tem um mod ali para usar no Euro Truck que faz com que esse feedback fique mais responsivo, um pouco mais forte também, inclusive. E isso ajuda demais. Se você quiser fazer um teste desse mod, eu vou deixar um link para ele aqui na descrição para você baixar isso de forma gratuita. Outra coisa muito legal é que esse volante aqui ele te oferece uma rotação de até 1800 graus. Cara, isso é simplesmente insano e te permite o controle absurdo do caminhão, permitindo que você faça manobras mais realistas. Porém, até você se acostumar com esse monte de volta, cara, leva um tempinho, viu? Mas é bem legal, porque você na hora de manobrar ali, tem um caminhão, parece que o caminhão fica até mais na sua mão, sabe? Vale uma informação aqui, tá? Tudo isso que eu tô falando, de todos esses controles, as compatibilidades, tô falando do Euro Truck Simulator e do American Truck Simulator, porque esse volante é feito para esses jogos. Ele foi uma parceria para ser desenvolvido para jogar esses jogos. E não para por aí não, gente. Ele vem com esse câmbio H aqui, que é um show à parte. Meus amigos, são 34 botões, o que significa que você tem tudo na sua mão. Ligar e desligar o caminhão, freio de mão, pisca-alerta, controle de estabilidade, abrir e fechar as janelas, ligar os faróis, engate da carreta, subir e baixar os eixos da carreta ou do cavalo. Tem também botões programáveis para você usar como quiser e muito mais, tá? Gente, isso aqui é muito top. Só para vocês terem uma ideia, a gente ainda está aprendendo a mexer nesses botões aqui e descobrir o que cada um faz. No próprio console de câmbio, você consegue selecionar se você quer fazer trocas sequenciais ou no modo H. E as trocas de marcha são bem precisas. Dá também para você escolher até mesmo a rigidez da alavanca de câmbio, usando apenas um botão giratório que você tem ali na lateral esquerda do console de câmbio. Além de conseguir alternar entre caixa simples e reduzida e também caixa alta ou baixa. Sério, gente, é top demais, tá? Mas como que é usar tudo isso na prática? A experiência é simplesmente fantástica. A precisão é impressionante e a imersão é levada para um outro nível. Esse volante ele é compatível com o Windows 10 e o Windows 11. E a instalação dele é fácil, porque ele é plug and play. E o software que vem com ele também, o software da Rory, também é bem fácil de configurar e permite que você faça ajustes finos para cada um dos jogos que você vai jogar. E tem um outro detalhe que é bem legal. Ele vem na caixa com 2 códigos para você baixar o Euro Truck Simulator 2 e o American Truck Simulator, de brinde. Gente, isso é bem legal. E se você for pesquisar fora das promoções aí na Steam, esses jogos vão custar cerca de R$60 cada um deles. Ou seja, nós estamos falando de um bônus de R$120, que é bem legal. Mas se você for parar para pensar mesmo, não é mais que obrigação no preço que esse volante custa, pelo amor de Deus, tá? É pouco. Mas e o que dizer então de outros jogos? Por que a gente tá focando sempre no Euro Truck Simulator, no American Truck, que são os jogos oficiais para esse volante? Mas ele funciona com outros ou não? A resposta é depende. Alguns jogos vão ser compatíveis, outros vão ser parcialmente compatíveis e outros não vão ser compatíveis. Por exemplo, o Farm Simulator, que alguns me perguntaram no comentário, infelizmente não é compatível, gente.
Alguns outros jogos vão funcionar, como eu disse, parcialmente, ou seja, às vezes não vai funcionar o force feedback ou não vai funcionar o câmbio, como é o caso, por exemplo, do BeamNG Driver e do Fernbus. Porém, tem jogos que são compatíveis sim. É o caso do OMSI2 e o caso também do The-Bus, que são compatíveis, mas que, sinceramente, essas produtoras de jogos, vamos dizer assim, deveriam otimizar melhor os jogos para aproveitar, porque eles não aproveitam tudo que o volante oferece. Falta um pouco da vibração, falta também ser um pouco mais compatível com o câmbio, mas de um modo geral, eles funcionam bem sim. Ou seja, vai dar para você se divertir bastante. Mas se você quiser saber um pouquinho além de quais são os jogos que são compatíveis ou que não são compatíveis, no site da Rory tem a lista oficial disso. E eu vou deixar essa lista aqui na descrição para você acessar. Porém, vale uma observação aqui, gente. Apesar de ele ser plug and play, ou seja, só você conectar e jogar, na prática, apesar de funcionar, algumas funções não estavam agindo corretamente. O force feedback não estava funcionando. Então a gente começou a pesquisar ali no manual e vimos que era necessário baixar no site da Rory os drivers para ele. Aí, meus amigos, depois que a gente instalou esses drivers, foi só alegria. Eu já adianto para vocês, pessoal, que se vocês gostam de gameplays igual do ETS2, do ATS, The-Bus, o meu irmão, que é dono desse volante aqui, tem um canal apenas disso. Lá nesse canal ele posta os vídeos dele jogando com esse volante da Rory. Aproveita e se inscreve no canal dele. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Acessa lá, eu tenho certeza que você vai curtir os vídeos. Conclusão: vale a pena você investir nesse volantão aqui da Rory? Esse é, na minha opinião, o ponto mais polêmico do vídeo. Se você é fã de simulação de caminhões e ônibus, pode ter certeza que vale a pena. Ele entrega imersão, precisão e durabilidade. E com certeza é um investimento que vai fazer você ter horas de diversão garantida. Mas nem tudo são flores. Na minha opinião, ele tem um preço que é incompatível com o mercado. Mesmo nos Estados Unidos, ele é considerado um produto de alto custo. E olha que lá ele custa $640. Comprando ele aqui no Brasil, então, ele vai custar uma fortuna. Mais de R$8.200 no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Aí, meu amigo, mais de R$8.200, fica difícil de eu recomendar ele para você, né? Não dá para comprar ele aqui no Brasil de jeito nenhum. Como eu falei no vídeo anterior, para o meu irmão ele custou menos da metade desse valor, de R$8.200. Ele pagou entre R$3.500 e R$3.600. Como que isso é possível? O caso aqui, pessoal, é que ele comprou esse volante diretamente dos Estados Unidos. E ele custou cerca de $640, já considerando as taxas de lá da Flórida. Que numa conversão direta vai dar mais ou menos esses R$3.600, sem considerar o IOF, tá? Na conversão ali do cartão. Inclusive, pessoal, alguns dos inscritos aqui do canal até perguntaram nos comentários como que ele fez para poder trazer esse volante para cá. Porque não é uma operação muito simples. Bom, então eu vou contar para vocês aqui um pouquinho mais de detalhado, vamos dizer assim, né? Nós temos uma amiga em comum, né? O meu irmão e eu, e ela foi para os Estados Unidos. Então, meu irmão fez a compra desse produto e entregou lá no hotel onde ela estava hospedada e ela trouxe para a gente dos Estados Unidos para cá. E nesse caso, como é um produto abaixo de $1.000, não tem nenhuma taxa adicional ao chegar aqui no Brasil. Não sei se você sabe, mas todo mundo que vai para os Estados Unidos e volta para o Brasil tem o direito de trazer mercadorias no valor de até $1.000 que não será taxado. E é o caso desse volante, porque ele custou $640. Então, se você for aos Estados Unidos ou conhece alguém que pode trazer de lá para você, sinceramente, eu acho que vale a pena, mesmo ele custando um pouco mais caro, porque ele é diversão garantida.
pessoal mencionou aqui nos comentários um volante da Moza, que também é voltado para esse nicho de caminhões, ônibus, e eu fui pesquisar a respeito disso. Olhando no site da King Simuladores, que é um dos mais conceituados que eu conheço, pelo menos nessa área, você já começa a observar o seguinte: os volantes da Moza são vendidos todos os itens separadamente, não tem um kit igual esse daqui não. Então, para você comprar só o volante, só isso daqui, nós estamos falando de R$ 3.500. A base, pelo menos no site deles, a mais barata que eu vi, dessa base aqui, sem as setas, R$ 4.500. O jogo de setas, R$ 2.500. Pedais, você não consegue comprar os 3 juntos, ele só tem 2 e mais o pedal da embreagem, que é separado. No total, R$ 3.800. E o câmbio, que não é igual esse daqui, é um câmbio de 7 velocidades, você vai pagar R$ 1.465. Ou seja, o total dessa brincadeira, pessoal, fica em R$ 15.765. Ainda assim, ele não tem todos os botões que esse volante aqui da Rory tem. Ou seja, você vai ter que comprar botões separadamente para poder tornar a sua experiência mais imersiva. E aí, sem dúvida nenhuma, vai passar muito da casa dos R$ 16.000. Aí é aquela coisa, se você quer mais realismo, robustez, durabilidade, com certeza os volantes da Moza vão te oferecer isso. Mas o preço também é bem diferenciado. Eu vou deixar o link na descrição desses preços que eu falei aqui para você conferir, beleza? Agora, se o que você quer é uma experiência mais imersiva, completa, onde você tem tudo em uma só caixa e não quer pagar uma fortuna por isso, aí pode ir no da Rory sem medo, que você vai se divertir bastante. Mas é isso, pessoal. Gostou desse review? Achou que eu deixei alguma coisa de fora? Ou ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários para mim, que eu amo ler os comentários e eu gosto de responder todo mundo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder quando surgir um vídeo novo. Muito obrigado por você ter assistido e até o próximo vídeo.